Olá, amados, bom dia. Hoje trago o amoroso Mestre Rumi, tão belo e tão encantador em suas palavras, para nos contar uma fábula muito antiga, pois ele é um mestre consagrado para nos contar esta amorosa, fabulosa intriga, aventura de Abraão e Isaac. Eu tive a investigar com o Arcanjo Rafael e com o Mestre Rumi sobre informações, sobre conceitos aqui na internet, sobre a história de Abraão, e é óbvio, existem muitos conflitos, muitas crenças limitantes de datas, nomes, confusões totais de tanto tempo que aquilo já se passou. Quando soube o tempo, até fiquei admirado com tanto tempo que já passou. Então, vou passar a palavra agora ao Mestre Rumi e ele vai explicar todo o conteúdo que se passou ali atrás. É muito importante para a nossa caminhada, pois é uma expansão de consciência e é uma das grandes revelações para a humanidade, através do Mestre Rumi, Maomé. Gratidão, passo agora a palavra a Maomé. Assim foi, meus amados. Assim foi. E assim o vento, Rumi, Maomé, chegou de novo para vos contar esta bela história, esta bela intriga de Abraão e seu filho Isaac. Meus amores, meus amados, antes de começar, tenho que dizer que as crenças da humanidade sobre este acontecimento, esta história tão linda, são imensas em vós, e muitos de vós estiveram lá naquele passado, e dentro de vós existe o conhecimento sobre este evento, esta lenda tão bela. Ela se tornou uma lenda que não foi cumprida. Meus amores, vos digo que as datas estão completamente errôneas, erradas. Já foi há tanto tempo que ficou gravado em vossas memórias, em vossas energias, em vossos papiros antigos, manuscritos, peles de animal, na biblioteca de Alexandria, tábulas de madeira antigas, tecidos antigos, pedaços de pedra, em esculturas também. Mas o tempo levou o tempo, e o tempo passou levando o tempo, de não saberem no fundo o tempo da história desta lenda tão linda. Então, meus amores, não liguem muito às crenças da humanidade sobre esta história nas vossas mídias, porque elas estão cheias de crenças, de intenções da verdade sobre o conceito, que no fundo não é. A história se passou no início da quinta grande era da humanidade. Ora, meus amados, meus amores, isto que vos digo, e acreditem no que vos digo, foi há milhões de anos, foi há milhões. A quinta grande era da humanidade é gigante, é enorme no vosso tempo. Isso vos digo e vos garanto.
Meus amores, a história de Abraão e a história de Isaac são uma verdade do acontecimento que Abraão vinha preparado nos inícios da grande era da humanidade para ser o Messias, para vos tirar daí. É verdade. E ele está perdido de amores ainda no planeta. Ele ainda persiste em amor estar encarnado, porque ele escolheu afastar-se de Deus ali, naquela vida com muita intensidade. E porquê, meus amores? Ali os tempos eram outros. Ele nasceu em uma aldeia no Islão. Ele trazia uma beleza muito bela de comunicação com Deus. E aos 15 anos ele começou a ter visões, começou a ter a potência da comunicação com o seu eu superior e com o todo, com todos os seres de luz. E assim foi. Aos 20 anos ele tinha muita potência de comunicação, mas as crenças da aldeia, daquele recheio urbano, aquele recheio rural, prevalecia muito forte, onde as crenças sobre Deus é que no fundo já existia um Deus que castigava, o Deus do Islão. E daí vinha tudo do conteúdo da Arca de Noé, do afundamento do continente inteiro, da estrutura de Gaia montada naquele evento na quarta grande era, onde se seguiu a era glaciar. E a seguir a era glaciar, tudo começou a florir novamente aos poucos, onde acreditamos que iríamos sair daí. E como a missão de Isaac e Abraão tinha sido tão bela, acreditamos que no fundo Abraão iria trazer Isaac para se juntar a ele como filho, para serem os deuses, trazendo o Deus de novo a estar encarnado. Mas a missão fracassou, porque aos 25 anos Abraão acreditou com muita força, porque contou fragmentos das suas canalizações à sua família e a Jacó, que era um conhecido muito poderoso, era um chefe, o patriarca da aldeia. E quando contou, tudo mudou, porque ele contou uma história completamente ofuscada da mensagem da canalização do seu eu superior, do próprio Deus que ele era, e acreditou mesmo nisso. Acreditou que a ideia do Deus do Islão era que ele sacrificasse animais e depois sacrificasse o filho em vitória final da luz, da vitória da luz. Ora, meus amados, meus amores, esta foi difícil para nós, foi muito difícil para o eu superior de Abraão e de Isaac, que no fundo não tinha nada a ver com a história ainda, mas ele não desistiu da ideia, achava aquilo uma bênção divina que iria levá-lo a algum lado muito belo, e continuou a sua jornada planeando o sacrifício no monte isolado com o seu filho, em cima de uma pedra plana, como um exemplo, um altar. E esta parte da história, os meus amores, têm a consciência, no fundo, lá no fundo, que ela foi assim mesmo, porque ele também a contou na precisão divina do acontecimento. Isso vos garanto, e ficou gravado em vosso acástico e no acástico de Abraão. Ele planeou aquilo muito bem, onde, por dádiva de Deus, em um momento, um dia de tempestade,
iria ser o sacrifício à meia-noite, onde ele levaria um cordeiro, uma ovelha e um chibo, madeira para fazer um lume, velas antigas, tecido para arder com a energia da gordura de animal. E quando lá chegou, eram 9 horas da noite e ele preparou o evento. Isaac ia com ele e não sabia de nada. E ele perguntava muito a Abraão: pai, o que estás a fazer? Estou a fazer um ritual muito belo para Deus. Mas ele confiava mesmo que quando fosse o momento, ele iria conseguir tirar a vida de Isaac. Ele preparou tudo muito bem e com uma faca preparada, bem afiada em casa, onde o ritual estava todo preparado por ele, com a fogueira a seu lado, o fogo a dar a luz à pedra, disse a Isaac para se deitar na pedra, confiando nele. Então, quando chegou à meia-noite, a tempestade já se fazia presente, já vibrava muito alto, trovões e o céu todo nublado. Como os meus amores assim veem nas vossas energias de notícias e documentários e livros e imagens. E chegou o momento. Ele já tinha sacrificado os animais na pedra, lavando a pedra com amor. Ele fez a reza e disse: te entrego o meu filho, meu amado Deus. Agora, cravar o seu amor de punhal, ele não conseguiu. E assim foi a história. Essa história os meus amores já a conhecem, mas o pós-acontecimento é que depois Abrão foi xingado pela aldeia inteira, foi menosprezado pela sua família, pelos seus amigos, por contar que não tinha conseguido fazer tal evento, porque Deus não quis, porque Deus lhe mostrou uma tempestade muito grande e ele desistiu, ou seja, mentiu. E assim se propagou uma história, uma lenda tão grande que percorreu toda a sua energia de vida. E quando o filho mais velho soube disto, ainda ficou pior, porque o filho estava longe. E quando Jacó soube desta história, ainda ficou pior. E quando Isaac cresceu e soube realmente da história, porque Isaac tinha 7 anos quando isto aconteceu, nunca mais quis saber do pai e até o quis matar. Lhe quis tirar a vida também. E aqui o aprendizado é o aprendizado que Deus se voltou contra Deus. E Abraão, meus amores, tinha uma preparação, uma luz tão poderosa, porque ele era uma semente estelar, ou seja, ele é uma semente estelar que se perdeu ali, meus amores. E essa semente estelar existe, está aí, e ele já se perdoou. Agora é só despertar, é só acordar. E Isaac também já o perdoou. Isaac também está aí. Então, meus amados, o caminho da luz é o caminho que vos digo que aquela história foi forte. Foi forte porque a aldeia vibrou toda contra o próprio Deus também, porque no fundo também ressoava lá no seu interior que Deus no fundo tinha feito algo que Abrão não tinha entendido e que Deus no fundo não tinha cumprido a missão, porque Abrão não fez algo que Deus quis, porque a força de Abrão para contar a história era forte e fez duvidar sempre os aldeões se aquilo realmente era verdade, porque Abrão contava fragmentos muito poderosos de suas canalizações nas suas beldades de tempos mais novo, e sempre acharam que ele tinha dons, mas sempre acreditaram
mas sempre duvidaram. E esses aldeões é que no fundo não aprenderam a lição. E muitos daqueles aldeões estão presentes nos canais de luz e Jacó está ouvindo esta mensagem. Eu te amo, eu te deixo com o vento que leva tudo. Meus amores, gratidão.